Voltamos ao santuário. É diferente aqui, tá tudo verde. Tá tudo bem, mas a grama tá alta, né? O relevado tá alto. Olha lá o que eu comprei aqui. Maguinhas com palone. Decidi testar, um gajo estava a vender aí. Enfim, não gostei muito não da mistura. Pessoal, eu estou a gravar esse vídeo aqui porque muitos aí de vocês, desde que eu gravei alguns vídeos aqui em Johannesburg, têm me perguntado, tanto no Instagram, tanto nos comentários, um pouquinho mais acerca daqui da África do Sul, Johannesburg. Como posso viver aí? O que eu faço? Quanto é que eu tenho que ter? Onde é que eu alugo casa? Qual é o custo de vida? Como é que eu me legalizo aí? Entre outras perguntas que vocês têm feito aí. Então eu decidi vir para aqui, para um lugar mais calmo, um lugar mais soft, para batermos um papo, conversamos um pouquinho. Estou bem empolgado, porque já não estou a gravar vídeo há uns dias, diminui um pouco a frequência que era para poder ali focar mais na qualidade do conteúdo, né? Não só gravar aleatoriamente. Mas estamos aqui, de volta. Só vou para ali para cima ali. Prepara papel e caneta, porque eu também preparei meu papel aqui. Vamos começar. Então, pessoal, eu separei aqui duas categorias, dois tipos de pessoas que vão se mudar para aqui, para Johannesburg, né? Fiz a divisão entre, preferi chamar entre o sobrevivente e o confortável. São duas categorias, são dois grupos, né? Diferentes de pessoas. Na verdade tem um outro grupo que seria o terceiro, mas aí o céu é o limite, né? São duas categorias de pessoas, dois grupos de pessoas que vão se ajustar a dois estilos de vida diferentes. Um, como o nome diz, o sobrevivente. Aquele que há de vir com quase que o mínimo possível e vai tentar sobreviver aí alguns meses. Acredito que essa pessoa não está a vir só por vir também para dizer que está em Johannesburg e ficar sentado no sofá ou na cama ou sei lá, ficar relaxado. Está a vir para trabalhar e tal. Então, essa pessoa deve vir com o mínimo possível e com o passar do tempo aí vai conseguir depois aumentar a sua renda. Tem um confortável, que essa pessoa aqui ganha um pouquinho mais, talvez, faz alguns business. E caraças. Quase que escorregava. Tem essa pessoa que ganha um pouquinho mais, faz alguns business e essa pessoa vai conseguir chegar aqui e não ficar tão apertado assim quanto aquilo que há de vir com o mínimo possível, né? No vídeo nem parece que eu estava a subir, né? Parece a mesma coisa, mas eu estava a subir isso tudo aqui até aqui e é bem alto, só não parece no vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar com o modo sobrevivente, vamos dar ênfase nesse aí, porque acredito que é aquela pessoa que é de... é assim, acredito que é o que mais precisa de atenção, né? Tu estás a ver com o mínimo possível. Tu vais precisar saber ali com um pouco mais de detalhes quando é que estará a casa, que casa é que vais alugar, quando é que estará a comida, quais são os custos que terás e por aí, né? Aí depois o confortável aumenta mais algumas coisinhas que é para tu também teres uma noção de, olha, se eu tivesse a ver com o mínimo, daria assim. E o confortável é quanto, né? Aí depois, a terceira categoria, como eu disse, o céu é limite. É aquela pessoa que, quanto mais dinheiro, mais confortável vai estar e por aí vai. Tal como em qualquer lugar do mundo, né? Bom, eu separei aqui. Eu subi aqui na verdade porque queria sentar, mas estou a ver que não vou conseguir sentar aqui. Separei aqui uma lista em que, no modo sobrevivente, meu Deus, eu acho que vou ter que descer. Sora lá, pessoal.
Calma lá, já vamos. No modo sobrevivente, o primeiro gasto que tu terás: casa, depois gastos fixos relacionados a energia, água e internet. Essa parte da internet vai depender muito se tu, por exemplo, trabalhas online ou se tu vens para aqui e vais trabalhar aqui. Seja como for, tu vais precisar de internet em algum momento, claro, mas vai ser relativo o quanto de internet realmente tu vais precisar, ok? Então, depois temos alimentação, temos transporte, que também vou falar sobre esses custos de transporte que vai variar de acordo com alguns fatores, e temos aí imprevistos. E quanto a, por exemplo, na parte de hospital e tal, para o sobrevivente, eu coloquei aqui que vai ser hospital público, né? Vou explicar porquê. Bom, começando com casa, primeiro, acho que o mais importante é separar as zonas em que tu vais viver, os bairros, né? Os subúrbios e por aí. Então, para o sobrevivente, o orçamento da casa vai estar entre 1.000 a 1.500 rands. 1.000 rands, sim. Claro que quanto mais baixo isso aí, mais tu vais encontrar um lugar assim não tão fancy. Tu não vais abrir a janela e ter uma vista bonita para prédios. Não vais pensar que estás em centro ou não, sei lá, né? Então será um orçamento mais apertado. Tu vais ter que se dispor a ficar num lugar não tão assim fancy, né? Coloquei ali 1.000 rands, 1.500 rands em média, né? Existem quartos mais baratos que isso, sim, mas aí já vai de ti. 1.500 rands, em que zonas é que tu podes encontrar quartos de 1.500 rands? Com 1.500 rands tu vais encontrar quartos em casas partilhadas ou em suítes, ok? Ou em suítes. Então, eu separei algumas zonas aí que tu vais pesquisar. Como é que tu vais fazer essa pesquisa? Chegas no Facebook Marketplace e vais colocar lá. Na localização vais mudar, vais colocar o raio ali entre a zona, vais apontar aquele pin de localização, vais aumentar o raio para envolver a zona que tu queres pesquisar a casa. E quais são essas zonas? Soweto é o melhor lugar para tu que estás a ver com pouco orçamento. Soweto é muito grande, tem Dobsonville que está lá longe, tem aqui Portia Glen, tem Orlando East, tem várias áreas de Soweto, ok? Tem Barra e tal. E Soweto é o melhor lugar assim para tu que estás a vir para aqui e queres começar com 1.500 rands num quarto. Mas tu vais encontrar também em Pretória, em áreas como Soshanguve, ou se for no centro de Pretória, se for tua prioridade ficar no centro, tu vais encontrar alguns espaços que vão ser, por exemplo, o balcony. Eles costumam fechar a varanda dos apartamentos e alugam só aquele espacinho de varanda. Tal como nós temos aí em Maputo, por exemplo, num apartamento, tu vais ter ali 3 quartos, cozinha, sala, casa de banho. Então, vamos supor que os 3 quartos estão ocupados. Foram alugados ali a 3.000, 2.800, 3.600 rands. Então, ficou um espaçozinho ali, um balcony. Balcony é o quê? É varanda. Por aí. Tu podes ver esses lugares aí a serem alugados aí por até 1.700, 1.800, 1.500 rands. Ou até 2, depende muito da localização e por aí. Já adianto, não é um orçamento para você ir para uma casa fancy, é modo sobrevivente. Então, Randburg é uma das zonas que tu vais encontrar, Midrand também um pouquinho, e Soshanguve até agora é a melhor em termos de custo-benefício, porque tu vais encontrar lá casas com orçamento de 1.500, mas que já são um pouco mais organizadas, ok? Então vamos lá, eu separei aqui alguns screenshots que vão estar a passar aí na tela, algumas imagens, e tu vais ver ali que tipo de casa é que tu vais encontrar. Esse aqui está 1.500, por exemplo. Esse aqui está 1.500. 1.500 por mês, mais 200 rands de depósito. Lembram que eu falei sobre depósito lá
no vídeo da casa, né, do tour da casa. Se não assististe, volta para lá. Mas aqui tu vais pagar o valor da casa mais o valor do depósito. Depois tá aqui outra casa, 1500 mais 1500 de depósito, ok? Esse aqui vocês podem ver, está disponível aqui em Soweto, próximo de Lenásia, né? Extensão 16 e tal. Depois tem outras aqui, vão estar a passar várias imagens aí que tu podes ver aqui. Single room with outside toilet. Esse aqui, alguns nesse orçamento, alguns quartos e tal. Tal como é um apartamento, tu vais partilhar ali o banheiro. Então, alguns quartos aqui, tu vais partilhar a casa de banho e é possível que a casa de banho esteja fora, ok? Então tens que prestar atenção a isso também. Standard room in Protea Glen. Esse aqui com casa de banho partilhada também. 600 de depósito. Vocês podem ver que o depósito vai variando aí. Tem até de 1000 rands, que vai ser um quadrado. Muitas das vezes nem aquele cupboard não vai ter. Aquele coisa ali de louça. Não vai ter guarda-fato, não vai ter outras coisas. Ok? Então, 1000 rands. Tem esse aqui, Ivory Park. Rental rooms a partir de 1500. Ivory Park, se não me engano, fica próximo de Midrand, né? Por aí. Então, tu vais encontrar várias opções que vão estar aí a passar na tela. Várias opções nessa faixa de preço aí de 1500 rands. O que acontece é que tu deves pesquisar da forma certa, né? Então, tu vais colocar ali room R, né, de rand, 1500. Colocas a localização, podes colocar no meio assim de Johannesburg, aí depois colocas o raio, esticas para envolver toda Johannesburg. Tu vais encontrar quartos nessa faixa aí, ok? Então, é isso aí, pontos de atenção. Casa de banho pode estar fora, eletricidade pode ser prepaid, ou seja, tu vais pagar por eletricidade. É possível que o outro seja prepaid também, mas não é o comum, né? Tu vais encontrar, pelo menos, energia vais aceitar pagar, ok? Muitas das vezes, se tiveres sorte até, vais encontrar quartos em que não vais pagar energia. Só que não vai ser tão comum assim, né? Vais ter que pesquisar muito e muito, ok? Então, é isso aí. Casa de banho partilhada, quarto 1500, é esse aí para o modo sobrevivente. Então, complementando aqui a informação, vim aqui para vos mostrar uma coisa também. Estão a ver esses edifícios aqui? Eu vos mostrei lá no vídeo de procura de casa. Estão a ver esses edifícios aqui? Isso aqui está cheio aqui nesses subúrbios. Tu deves ir para subúrbios. Isso aqui está muito cheio mesmo. Então acontece que tu vais chegar ali, já mostrei lá. Se não tiver já procurar só no Facebook, quiseres vir aqui, já marcaste alguns encontros e queres ver também pessoalmente, tu já vais ter essas zonas marcadas que eu deixei aí, ou vou deixar agora também na tela. Depois tu podes visitar, vais te hospedar, por exemplo, em algum lugar. Vocês viram ali que nós ficamos no Tivoli, que dentro ali na área do CBD até agora é o mais barato. Para pagar diariamente, 190 tu consegues pagar por noite ali. Depois vens pesquisar, se tens uns 3 dias pelo menos de orçamento para ficar numa casa, tu vens pesquisar aqui pessoalmente, porque às vezes pode acontecer de tu veres o quarto ali nas imagens, não gostares muito, mas pessoalmente não ser aquilo que tu estavas a pensar, ok? Então muitos quartos eu já vi aqui, mesmo nessa extensão nova e tal. Nas fotos, as pessoas como às vezes não sabem tirar bem as fotos, você fica meio assim, mas você quando vai ver pessoalmente, você até que é organizado, ok? Então agora vamos lá, gastos fixos no modo sobrevivente. Bom, no modo sobrevivente, tu vais ter que contar ali com energia. O que acontece? Energia aqui na África do Sul, pelo menos nessa região, pelo menos o que eu costumava pagar, é mais caro que em Moçambique. Em algumas casas, depois eu tenho a impressão, não sei o que é exatamente, mas parece que a energia acaba mais rápido, não dura tanto assim. Não sei o que acontece, mas enfim. Energia é possível que tu apanhes um lugar em que não vais pagar. Se tu fores alugar um quarto na cidade, normalmente tu vais ter que contribuir com os outros que também estão a pagar. Então isso aí é bom, acaba reduzindo os custos. Algumas vezes que eu já pesquisei lá atrás, energia, tu vais pagar de contribuição entre uma casa partilhada até uns 300 rands por aí, ok? Quando eu falei com uma senhora ali, estava para alugar um quarto na cidade.
Então até uns 300 rands. Mas aqui já, na Ensuite, por aí, tu vais ter o teu quadro de energia. Nessas Ensuites que eu estou a vos mostrar aqui atrás, aí está distante já na câmera, mas aqui tu vais ter o teu próprio quadro. Então o gasto de energia depende exclusivamente de ti. Se você não recarregar, você não vai ter energia, os outros têm. Então aí vai ser relativo os gastos, mas vai ficar em torno de 350 rands, ou dependendo da máquina ou do tempo em que tu estiveres. No inverno aqui usa-se muito aquecedor, e se não tiveres coberturas ou mantas bem pesadas, aquecedor vai ser indispensável. Tu não vais conseguir nem mexer os dedos no inverno. Então muitos aqui têm aquecedor, e aquecedor puxa energia. Então teus gastos com energia podem chegar a 400 ou até 500 rands se tu tiveres também micro-ondas, geleira, fogão aqui é elétrico e por aí, ok? Mas eu vou colocar aí na faixa de 350, contando que tu és modo sobrevivente e tu vais ter cabeça ali para gerir as coisas. Vais tentar sobreviver com isso aí, ok? Mas é sempre bom o que eu colocar aqui de preço, tu esticares pelo menos uns 100 rands, ok? Então, energia, fogão aqui é elétrico. Nas casas que vem com fogão, tu vai ver fogão elétrico. Nas casas que não vem com fogão, tu vai ver coisas elétricos. Disposição do cupboard, que é aquela cena da cozinha, é para fogão elétrico. Então, poucos usam gás. Eu não coloquei gás, mas gás vai depender também da botija que tu vais comprar. Se entrar para os gastos fixos, tu vais gastar aproximadamente, dependendo do quilo da botija, de 150, 170 rands para cima, ok? Por aí, 200 rands, vamos colocar assim, 230, por aí, depende da botija ali. Mas concentrei-me aqui nos gastos com energia, até porque chegar aqui e comprar um plate, aquele hot plate elétrico, vai ser o que você, no modo sobrevivente, vai fazer, ok? Outro gasto fixo temos água. Água tu não vais pagar, então zero água. Depois temos internet. Internet vai de dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoa é aquele ali que vai chegar aqui e tem um trabalho em algum lugar, vai trabalhar. Então esse aí provavelmente vai usar o Wi-Fi no trabalho, vai usar o Wi-Fi nos coisas públicos, vai usar um pouquinho só de internet. Então não precisas talvez investir em um pacote de internet. Normalmente aqui tu vais chamar aqueles gajos do Vuma ou de outras operadoras aí que disponibilizam internet para montar a internet na tua casa. Um coiso para ti já serve, aquele modem já serve, porque tu vais te locomover com aquilo ali. A maioria das vezes nem estarás em casa para aproveitar a internet. O segundo tipo de pessoa é aquele ali que trabalha online, que era o meu caso, que é o meu caso até hoje. Mas todo esse tempo que fiquei em Johannesburg, desde alguns tempos lá atrás, sempre foi o meu caso, trabalhar de casa. Internet para mim sempre foi indispensável. E ainda bem que várias casas aqui já vêm com internet, Wi-Fi. Então tu consegues girar lugar até um quarto sim de 1500. A maioria das vezes tu vais encontrar lugares em que tu vais perguntar: tem internet? Sim, porque costuma ser um dos requisitos. E é normal, tu não estás a exigir demais, não precisas te preocupar. Então, caso estejas aí para um lugar que não tenha internet, aí a internet que tu vais pagar por ali 350 a 450, dependendo do pacote que tu estás a pagar. Tem Vuma, tem... outros estão a fugir o nome, ok? Mas internet aqui tu vais pagar nessa faixa aqui. Por que tu vais estar obrigado a pagar um pacote de internet no sentido mensal, vir instalar e tal, e não simplesmente usar internet comprada, tipo megas, dados como nós compramos aí em Moçambique? Por exemplo, em Moçambique tinha um gajo que estava a fornecer aí 400 meticais, 420, sei lá, 11 gigas mensal com chamadas ilimitadas, não sei o que é. Então é muito mais barato. Aqui não. Os dados, quando tu compras eles sozinhos, os dados são muito caros, entende? Eles são muito caros, não compensa no final do mês. Tu vais pagar nessa faixa aí, ok?
Aí da câmera não vê-se, mas tem umas pessoas aqui. Gosto muito de vir para essa área aqui. Fico ali em cima, tá onde? Nem vê-se por aqui. Fico ali em cima, ali assim, a olhar para isso aqui, a pensar e tal. É muito top. É muito nice. Depois quando chega inverno, isso tudo aqui fica bem diferente. Vocês vão ver, fica tudo seco, né? Porque o inverno aqui é seco. Bom, nos gastos fixos ainda, vem aí um gasto para o sobrevivente que... aqui tu vais chorar aqui. Que é transporte. Transporte tem duas coisas que vão determinar ali quanto tu vais pagar de transporte. Primeiro, se tu tens que fazer saídas todos os dias. Tem um sobrevivente que vive aqui e tem um Tem um sobrevivente que trabalha aqui e tem um sobrevivente que não trabalha aqui, mas precisa de saídas para a cidade para ir talvez pegar produtos para vender ou precisa de alguma forma ir toda hora, constantemente para a cidade. Tu vens aqui, por exemplo, e estás a fazer venda de produtos, precisas mandar para algum lugar, ou tu vais para a cidade, por algum motivo tu vais para lá com frequência. Aí se aplica esse gajo que praticamente também trabalha aqui, mas não exatamente em uma empresa, ou sei lá. Então, aqui vai depender de distância. Se tu estás aqui, por exemplo, onde eu estou, quanto é que eu pago de transporte aqui? Pago 27 rands. Pago 27 rands para ir à cidade e 27 rands para voltar da cidade. Então, total, somado 54 rands. Ida e volta. Se eu fizer, vamos lá. Se eu fizer essa viagem aí durante todos os dias úteis do mês, ou seja, segunda a sexta, isso aí vai me sair aproximadamente 1.100 e qualquer coisa, mas eu arredondei aqui para 1.200 rands por mês. Tu podes ver que o transporte sai quase o custo da casa. Isso é onde eu estou. Agora tem casos em que tu vais estar ali, por exemplo, lá em um pouco mais próximo da cidade, tu vais pagar ali o transporte 18 rands, ou melhor, vou usar Jabulani como referência, tu vais pagar 22 rands. Tu vais estar, por exemplo, ao redor naquelas zonas do China Mall por aí, ou uma distância semelhante, tu vais pagar 16 rands. Quanto mais próximo da cidade, menos tu vais pagar, né? Mas eu vou usar como base esse dinheiro aí. Se tu fores para lá para Soshanguve, que é uma zona de Pretória que fica bem distante, e tu vais com frequência para Pretória, eu aí já não sei quanto é que está o transporte, mas aqui são divididos entre transportes de longas distâncias e transportes que nós chamamos aquele táxi local. Local, ele circula entre as extensões, entre os bairros e por aí. Normalmente, dentro da cidade, para se locomover ali, por exemplo, de Joburg para China Mall, se tu estiveres ali no CBD, ou sei lá, tu vais pagar 10 rands. Tu vais pagar, por exemplo, de CBD para, vamos lá supor, Rosettenville. Aí tu vais pagar somando, né, os transportes que tu vais fazer ligação. O total pode ser 22 rands, 24, 26 rands. Mas a maioria das vezes aqui, Chapa costuma estar 10 rands local, 16 rands local, 18 rands e por aí vai, ok? Se tu precisas sair, mas não é com tanta frequência, tu vais fazer ali uma viagem, por exemplo, de ida para a cidade ou para algum lugar daqui, mas durante 15 dias do mês, metade do mês tu costumas fazer, metade dos dias do mês tu costumas fazer essas distâncias. Então isso aí vai diminuir para a metade, ou seja, 600 rands por mês vais ter que reservar para transporte. Se for poucas vezes, uma vez e outra e tal, aí diminui ainda mais, ou seja, 300 rands por mês, ok? Então é só fazer essas contas aí, e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre transportes. É só você deixar aí em que zona é que você quer vir para aqui para África do Sul e o que você gostaria de saber acerca de transportes. Tem a chance de usar o Gautrain, que eu vos mostrei lá no vídeo de Senton, e tem outras formas de locomoção que podem vir a diminuir ou aumentar também esse custo.
quem quiser vídeo aí mais detalhado sobre transporte, porque o teu maior gasto, talvez, se você vier para aqui, é um dos teus maiores gastos, deixa aí nos comentários. Olhem lá o sentido de... Ei, cara, tem água ali, como é que eu vou passar? Olha lá flores. Aqui fica muito bonito, man, na primavera, no verão. Olha lá, fica extremamente lindo. Vou tentar passar aqui. Muito bonito mesmo. Agora, vamos chegar à parte das contas de uma das coisas que eu... Aqui, falar com a câmera enquanto andar, tem pedras aqui. De uma das coisas que eu mais gosto particularmente, que é a parte de comida, né? Quando é que tu vais gastar com comida aqui no modo sobrevivente? Essas contas aqui são baseadas em coisas que eu já passei, né? Quando estava, por exemplo, quando eu saí de Maputo, quando nós saímos de Maputo para aqui, acontece que eu tinha feito muitas contas de acordo com muitas pesquisas. Eu já tinha vindo aqui antes também, né? Aí depois nós viemos para aqui e nós nos primeiros meses tivemos que nos ajustar a vários tipos de orçamento. Tem vários tipos de contas que eu fiz assim durante a estadia que me fizeram perceber o que é uma pessoa que está a vir aqui para dar o primeiro passo e depois sim alavancar e ter uma vida confortável, gastaria com essa parte da alimentação, ok? Então essa aí já é minha área. Bom, alimentação aqui. Primeiro, o sobrevivente. Quais são os shoppings, quais são os lugares? Está muito bonito aqui. Mar de rosas. Ou flores, quer dizer, não rosas. Quais são os lugares que tu vais fazer as compras que vão ser o sobrevivente friendly assim? Primeiro, nos supermercados, que é o mais comum de fazer as compras aqui. Boxer, Shoprite, Pick n Pay. Esses aí vão ser teus amigos, quer dizer, esses aí vão ser teus amigos na hora de fazer compras. E lojinhas ou centros assim de verduras, esse tipo de coisa, que estejam na cidade. Tem muitos ali, tem uma rua ali só de verduras e tal. Tem uma rua só daquilo e não sei o que é. Verdura, estou a dizer legumes, na verdade, num geral, né? Alimentos e tal, mas Checkrite, o novo Checkrite também, veja os preços lá, vão ser tops para ti. Onde é que tu vais fugir um pouquinho, sendo sobrevivente? Mano, tá muito bonito. Tá muito bonito. Tu, sendo sobrevivente, vais fugir de Checkers, vais fugir ali de Woolworths. Tu vais, tipo, man, tu não vais chegar aqui com orçamento apertado e querer fazer compra nesses lugares, ok? E quanto é que tu vais gastar? Bom, como sobrevivente, tu vais gastar ali em torno de 1.500. Esse aí é um orçamento apertado para alimentação. É um orçamento em que tu vais saber que, olha, não é para chegar aqui, comprar iogurtes, comprar não sei o que é. Não, tu vais comprar o básico. Tu estás a tentar estabilizar a tua vida ainda. Tu estás a trabalhar, tu vais trabalhar e tu vais pouco a pouco conseguindo aumentar a folga aí, ok? Então, nesses 1.500, como é que vai estar dividido? 500 tu vais usar para base. Teu melhor amigo será também um Smart Shopper, que é esse cartão aqui, vou pôr aqui, da Shoprite. Tem, por exemplo, o de Checkers, tu podes usar tanto para Checkers, tanto para Shoprite, né? Tu podes dar ali. Boxer, eu não sei se Boxer tem, mas provavelmente tem. Eu nunca tive do Boxer. E Pick n Pay também tem. Smart Shop o que é? Um cartão em que tu registras lá, só com o teu passaporte tu consegues registrar ali na Shoprite ou Pick n Pay. E é um cartão de desconto. Tem algumas coisas que vão vir ali, por exemplo, lembra quando compramos o refresco lá? Vinha 19 rands com o cartão, depois 22 rands sem cartão. Então essas vantagens que te dá ali fazer compras usando o Smart Shopper, ok? Tu vais usar muito o Smart Shopper. Aí tu vais reunir ali 500 rands para base, ok? Em que tu podes conseguir aqueles combos ali de 10 kg de farinha, com 10 kg de arroz, com mais algumas coisas. Tem um combo ali que vende na Shoprite a 200 rands, ok? Vem um combo de 3 coisas ali, farinha, mais não sei o que é e tal. Tu consegues comprar aquela massa de 3 kg também, aquela cotovelo, assim.
Então, 500 randes nas bases, tu estás bem servido. Estou a contar aqui que és uma pessoa, ou até duas também conseguem, né? Assim, já que nós geramos dois, né? Então, depois, o resto dos 1000 randes, tu vais conseguir comprar ali um pouco de carril. Se tu tiveres geleira, é uma coisa que vai te colocar num outro jogo. Por quê? Carne aqui é muito barato, né? Tu consegues carne, tu consegues ali indo para os mercados comprar feijão, vais conseguir até carne de amendoim com aquelas moçambicanas ali. Tu vais conseguir comer bem com esses 1500 se tu gerires e souberes onde comprar as coisas. É pouco, é pouco. Eu não estou a dizer aqui que tu vais conseguir sair aí comprando aquela cena de chocolate quente com flocos e leite e não sei o que é. Não, tu vais comer o básico, ok? Mas dá para comer se tu conseguires gerir bem, ok? E mata bicho por aí. Em alguns lugares tu vais encontrar aquele pack de ovos ali, aquele favo de ovos em 30 a 50 rands, 60 rands, entende? Tem muita diferença, depende de onde você vai comprar as coisas, ok? Mas 1500 rands, o modo sobrevivente já consegue aí fazer alguma coisinha. Vamos parar nessa coisa aqui. Já leio para aquelas extensões ali, enquanto converso com o Bosco aqui. Bom, aí depois tem outros gastos. Gastos não, mas tem outras coisas que tu vais ter que ter atenção ali, como por exemplo a parte de hospital. Se tu fores alguém que tu sabes que, olha, tens problemas de saúde, tens tendências àquilo, tens uma imunidade baixa ou por aí, não abre mão de um plano de saúde. Eu aconselho. Aqui, saúde vai estar um pouquinho caro, serviço no geral, para o sobrevivente, mas vale muito a pena tu pelo menos teres essa reserva. Ou, no final das contas, tu vais para um hospital público, ok? Então, tu vais para um hospital público em uma localização boa. Tem outros aspectos sobre o hospital público que um dia vou falar um pouquinho mais aqui, mas tu vais para lá, ok? Mas um plano de saúde vai te custar ali 450 rands, né? Claro que isso aí envolve muitas coisas, tem planos mais baratos, não sei o que é mais. Estou a colocar uma média aqui para você ter um preço de base, ok? 450 rands. Quanto é que fica aqui para o modo sobrevivente conseguir viver no final dessas contas todas? E bom, se tu já fizeste as contas aí, tu já tens uma ideia de quanto o modo sobrevivente te custaria aqui na África do Sul por mês. Mas eu fiz as contas aqui e o total, estamos a falar de, vamos lá, eu fiz as contas primeiro sem contar a internet e sem contar a parte de transporte, que na verdade são duas coisas que tu vais precisar. Então eu acabei aproximando esse valor para um valor médio, tipo de estimativa ali, vai entender. Então sem contar a internet e transporte, ficou na faixa de 3.350, ok? Isso aí é o mínimo dos mínimos, mas não é esse valor. Olha, não é para vir aqui e viver com 3.350 por mês. 4.000, puxei esse valor. Por quê? Porque tu vais precisar levantar dinheiro, tem taxas, vai precisar de ida para tu ires comprar os alimentos e tal. Então, meio que o transporte não fica apagado, mas o que fica apagado é se tu não pagares, por exemplo, internet, ok? Se tu conseguires aí não pagar internet, tu já consegues. Com 4.000 rands, tu consegues sim viver aqui na África do Sul. Vivendo assim, no modo sobrevivente, sim. Vai depender do quanto tu comes. Sim, vai depender ali dos teus chiliques, sim. Mas com 4.000 rands eu vos dei aí um plano, uma geral. Posso falar de detalhes nos outros vídeos, pegando pontos específicos só para esticar mais num vídeo. Mas com 4.000 rands tu vais conseguir sim viver aqui na África do Sul. Arranjar um quarto de 1.500, 1.500 de comida, mais algumas coisas que eu citei aí, ok? 4.000 rands é o que tu podes ter por mês para trabalhar, ou melhor, para viver aqui na África do Sul. Bom, aí eu estava a trabalhar online. Então tu, por exemplo, podes ter outros custos que não estão aqui. Pode estar relacionado a documento, pode estar relacionado a imprevistos, como arranjar sei lá o que, arranjar isto. Aí entra a parte de reserva, que é muito importante.
é bom tu não teres esse valor no ponto. O que acontece? Se tu por acaso precisas voltar para o teu país, no sentido de com uma certa urgência, é bom que tu tenhas na conta o valor de passagem de ida para o teu país, mas pelo menos uns 500 randes guardados ali para qualquer BO, qualquer coisa, ok? É bom tu teres esse valor, esses dois valores, pelo menos do modo sobrevivente. Reserva uns 500 randes, mais o dinheiro de passagem que é necessário para voltares para o teu país, ok? Mas por aí tu já consegues. Vamos para o modo confortável. Até deixa ele aí para aquelas casas ali no modo confortável. Não sei se vou conseguir porque já estou sem bateria aqui. Pessoal, eu gosto de vir para essa extensão aqui, para vocês também verem comigo como é uma casa aqui. Olha lá, estão a ser construídas já umas casas aqui. Estão a ver como é o quarto. Estão a ver como é. São extremamente bonitos. Tem a casa de banho ali. As portas da casa de banho. Assim é uma casa aqui. Vocês podem ver como é lá dentro lá. Estão a ver como é. Bem tops. Essas casas estão à venda. Estou a falar baixo aqui porque, né? Estão a invadir propriedade de dono, né? Praticamente, apesar de que não está ninguém, não tem nada para levar. Mas é pá, meio que tem que ter cuidado. Pode alguém chegar aqui. Mas eu queria vos mostrar. Estão a ver as casas como são. Estão a ver? Acho que é um quarto é muito pequeno esse quarto, John. E as casas aqui não são tão grandes, não. Não são tão grandes. Tem essa aqui ao lado também. Tá vendo? Eles têm aquela coisa de geyser ali. As casas não são tão grandes. Estão a ver? Dá pra ver aí, né? Aqui vê-se melhor. Estão a ver? Estão todas em construção. Tem a sala aí e tal. Então esses projetos aqui pertencem a esse Cosmopolitan que criam essas extensões. Vendem essas casas aqui a preços de até 900 mil rands, 800 mil rands. Tem outra aqui, muito top também. Será que não tem alguém? Até tem uma tigela aí. Cheira novo. Todas essas casas são novas. Vamos ver como é a cozinha. Vamos ver, né? Mas acontece que tu não vais conseguir essas casas nesses preços que eu disse aqui. Eu vou daquele lado lá. Esse aqui já tu vais pagar em torno de 6 mil rands. 6 mil rands tu já consegues alugar uma casa nessas extensões. Tem aquele tipo ali 7 mil, 8 mil rands por aí, né? Depois estão a construir ali. Então essas extensões são novas. Essas casas aqui, normalmente os donos já estão a construir com a visão de fazer aquelas end suites depois. Há quem nem vem morar aqui antes de fazer aquelas end suites. Primeiro já faz aquilo ali, deixa para alugar aqueles quartinhos que ficam depois no anexo. Aí depois eles é que vivem aqui, né? Mas acredito que com muita pesquisa tu consegues ver isso aqui. Esse tipo de casa aqui. Esse tipo de casa já para uma família que está a vir, entende? Uma família, você tem filhos e tal, porque claro, estou a dar aqui exemplos de custos e tal, que são para uma pessoa, um jovem, que quer sair de alguma forma de seu país aí, de origem, vir para aqui, por algum motivo tentar, né, a vida nestes lugares aqui.
Mas família e tal, tu vieste aí com o teu filho, já vai ser diferente. E tem essas casas aqui, né? Vou falar de custos para a família num outro vídeo. Eu sei que eu vou focar no sobrevivente mesmo. Olha essa aqui como é bonita. Mano. Olha lá. Eu acho que nem é casa isso aqui, sabe? Não, não é casa. Não é é casa. Espera lá. Eu com minha cara de pau vou entrar aqui só me olhar, mas epá, deixa lá ver. Não tira nada a ver, né? Olha lá como é bonito. É muito top. Uau! Guarda-fato lá dentro. Estão a ver como é o quarto. Muito top. Depois gostei desse detalhe aqui, vermelho aqui. Ah lá lá. Muito top. Eu gosto depois desse coisa aqui. Desses bricks que eles colocam. É tijolo isso, né? Deve ver, tem a garagem aí. Pô, aqui tem muitas casas em construção. Muitas mesmo. Fechou? Yeah. Estão a ver aqui, é muito top essas casas. Tem essa aqui que já foi ocupada. Tá aí esse tipo de casa aí que tu vais encontrar aqui para alugar já. A malta 1000 e tal, 1500, 1600. E estamos a falar de zonas organizadas, pessoal. Estamos a falar de zonas seguras por aí. As zonas que eu passei. Vai para as extensões mais novas e tal. Tu vais encontrar casas desses preços, né? Não julgue uma zona sem ter ido para lá, ok? Vai para lá, veja, pesquisa, se adequa ao que tu queres. Aí tu te mudas. Como é que é então, pessoal? Tive que voltar aqui por causa de chuva. Estava prestes a chover aí. Estou aqui já na varanda para terminar o vídeo aqui. Então, no modo sobrevivente nós já falamos. Agora vamos falar um pouquinho do modo confortável. O modo confortável é aquela pessoa que há de vir com um orçamento bom, na minha opinião, né? Tipo, tu não tens, claro, orçamento para extrapolar, mas também não tens problema em juntar um pouco ou tipo em ter uma renda um pouco mais, né, confortável. Nesse caso vocês vão ver aí no fim de que tipo de renda é que estou a falar, né? Bom, vamos passar muito rápido porque o foco era no modo sobrevivente mesmo. O modo confortável na casa vai ficar na faixa de 2.500 até 3.500, né? 2.500, mano, aqui, por exemplo, nas extensões e por aí, Soxangô, essas zonas aí, nos subúrbios, 2.500 é uma casa boa, né? Vou ser sincero convosco, os 2.500 é uma en-suite, né? Uma casa boa. Todos os que estão a falar são en-suites, né? Existem 3 modelos de casa aqui já que podes começar a ver no modelo confortável de 2.500 a 3.500, ok? Ou para tipo 3.600 por aí, mas de 2.500 a 3.600, que é bachelor, que é cottage, ok? Bachelor e cottage. Então aqui no modo de sobrevivência tu conseguias room e en-suite. Aqui tu consegues room ou en-suite ou bachelor ou cottage, ok? Tem diferença. Então, tu não vais conseguir, por exemplo, uma casa com cozinha separada, não sei o que e tal, entende? Qual é a diferença? Room é só o quadrado, é só um quarto. Tu estás a alugar ali, coisa, vais partilhar a cozinha, vais partilhar outras coisas. En-suite é aquele room em que tu tens tua própria casa de banho e tens ali uma parte da cozinha, o sink. Bachelor vai ser maior, vai ter uma divisão maior. É parecido com en-suite, só que é um pouco maior, ok? Vai ter uma divisão ali, tipo, não de paredes, né? E cottage sim, é possível que tenha até uma cozinha open space ali, uma divisão maior. Todos esses aqui não tem divisão de paredes,
é a disposição do espaço que muda, ok? E o tamanho também. Então, 2 de 500 a 3 de 300, a 3 de 500, tu consegues um quarto na cidade, por exemplo, em Pretória, tu já consegues um quarto, por exemplo, em Midrand, naquelas zonas no centro de Johannesburg, naquelas zonas um pouco mais afastadas, Rosettenville, Randburg, tu já consegues muitas casas boas aqui em Soweto, tu já tens como escolher, né? Então é por aí que fica o modo confortável. Nos gastos fixos, tu continuas com a cena de ter talvez que procurar uma casa em que tu não vais pagar energia, né? Então meio que como é possível que então não encontres de primeira uma casa que não tenhas que pagar energia, tu vais pagar energia. E energia vai depender muito já dos gastos que tu tens eletrodomésticos por aí. Por estar a viver num bachelor ou cottage, tu já vais ter geleira, tu já vais ter um fogão ali, tipo, né? Tu já vais ter um pouco, talvez um forno, tu já vais ter ali teu micro-ondas. Então, energia, vamos pôr ali nos 450, 500 rands, né? É possível que seja mais, não sei exatamente, porque eu sinceramente não gastava muita energia, então meus gastos não passavam, nunca cheguei a pagar mais do que isso, não gastava tanta energia assim, né? Porque, enfim, não gastávamos tanta energia. Aqui não temos que pagar energia, então esse gasto de energia fica meio que a depender dos gastos que tu terás aí com os móveis e por aí, né? Mas no modo confortável tu já tens como descobrir isso aí sozinho, tu não estás a vir aqui com o orçamento apertado e tens que saber o valor exato, né? E internet vai ser free, porque com esse orçamento tu não tens que escolher ir para uma casa que não tenha internet já. Não há necessidade de pagar internet. A não ser que o bachelor que tu escolheste seja bom, bonito e tal, não sei o que é, só que não tenha internet, mas tu queres ficar lá ou esteja um pouco distante. Por exemplo, aqui nós temos que colocar aquele extender de internet para podermos apanhar a internet lá na cozinha, porque o coisa de internet fica muito distante assim na casa. Então tem casas em que tu vais ficar aí depois à disposição das casas, vai te fazer ficar num lugar talvez em que na casa central tem internet, mas ao redor, né, pode não chegar muito bem a internet. Então a internet, se tu fores a pagar, talvez fique na faixa de 450. Tem planos mais baratos, tem gajos que vendem ali no Facebook e tal, mas estou a colocar uma média aqui que é, por exemplo, tu conseguires fazer instalação com coisa, né, com uma agência credenciada, esse tipo de coisa. Então 450 tu vais pagar. Aí vai depender, se tu quiseres pagar internet ultra, não sei o que, velocidades e tal, ou enfim, aí já vai 500, depois 650, aí já depende de ti, né? Alimentação, para o confortável, a alimentação já pode colocar um pouco mais de apetrechos ali nas compras e tal, então vamos colocar de 2.500, 2.700, né? Nós, por exemplo, se vocês são 2 pessoas, vamos colocar ali um orçamento, até fazer o seguinte, não vou dizer o nosso custo de vida quanto à alimentação, vou deixar para o vídeo em que nós vamos para lá, para o shopping e vamos fazer as compras do mês e depois vamos dizer ali, vamos dar uma estimativa, né? Vou deixar isso aqui, então se inscreve aí embaixo para acompanhar os outros vídeos também, ok? Mas vamos colocar 2.500 a 2.700. Depois, transporte. Transporte mantém a mesma coisa do que eu disse no sobrevivente. Vai depender da tua locomoção ali. Mas numa coisa em que tu vais todos os dias para a cidade e vais pagar ali em média 27, 25 rands, eu coloquei aqui 1.200 transportes. Se tu fores ver, não é tão diferente assim de Maputo. Porque o que muda um pouquinho talvez seja o custo, por exemplo, o custo como é que posso dizer? O que muda um pouco é a moeda. Mas, por exemplo, em Maputo, normalmente o orçamento de transporte ali, quando eu ia para a cidade, estava a tentar tirar pelo menos dos meus ganhos uns 1.500, 2 paus para, tipo, saídas, né? Transporte e tal. Então não foge muito. A diferença é que aqui está a dar corrente. Essa é a diferença, né?
Então, quando você converte, já começa a assustar um pouco. Depois ali, confortável, vai conseguir ter um lazer. Lazer aqui, o pacote de DSTV Family, aquele ali que tem já mais canais e tal, não sei o que é, está 295 rands. Tem um pacote de menos, tem a possibilidade de tu usares Netflix, não DSTV, tem a possibilidade de tu, enfim, tem outras coisas, mas para te dar uma base assim, tu já tens TV, queres pagar coisa e tal, já estás confortável, então 295 rands, pacote Family DSTV. Saídas, comer fora uma vez por mês ali, ir para algum lugar, pagar, por exemplo, a entrada para o Jardim Zoológico foi 130 rands, se não me engano. E, enfim, restaurantes e tal. Eu coloquei aqui 500 rands. 500 rands, tu vais gastar boa parte com o transporte a ir para estes lugares, mas vais conseguir chegar lá e entrar para pelo menos ver alguma coisa, né? Assistir um filme ou fazer algum tipo de entretenimento tu consegues, né? Mas vai depender de ti também se queres ter esse entretenimento ou por aí, né? E, bom, tem gym, por exemplo. Gym aí também vai depender de se você precisa de ir para o ginásio, se você vai querer ir para o ginásio, mas para dar uma estimativa aqui, eu coloquei aqui o valor de uma extensão. Tem várias redes de gym, cada uma com seus preços. Eu coloquei aqui 350, tem de 250, acreditem, principalmente se você está na extensão por aí, tem de 400 também, tem de 450. Eu coloquei aqui, 350, que é para você ter ali uma ideia. Ali os gyms vão ter os pacotes, por exemplo, com personal trainer, sem personal trainer, incluindo outras atividades, acesso à piscina, não sei o que. Aí, John, você vai pesquisar sozinho. Eu estou a dar uma média aqui. Depois, plano de saúde, uma coisa importante. Tu, aí já, vais querer, por exemplo, eu digo principalmente para aquela pessoa que sabe que tem, por exemplo, você tem diabetes, ou tem tensão, ou tem gastrite, ou tem alguma coisa que tu sabes que, John, eu vou estar lá, mas vou precisar ir para o hospital. É melhor teres um plano de saúde, né? Depois, plano de saúde aqui pode vir a custar a partir de 450 rands, por aí. Ou 450 rands, ou dependendo da agência, como é que se diz, das clínicas, ou dessas empresas, né, que dão esse plano aí, pode ser abaixo disso. Depois tem outros gastos, já que o sobrevivente vai ter que ter uma vez e outra, mas o confortável já consegue ter. Como, por exemplo, beleza estética, que eu não falei. Se você é uma mulher, né, e precisa fazer unhas, precisa cabelo, precisa, enfim, comprar entre outras coisas aqui. Camalhão. Anaka? Quanto é que está a coisa? Para fazer unhas aqui, ou cabelo? 150 rands unhas. Tem unhas de coisa, tá? Cabelo. 300 rands. Estamos a falar de trança, estamos a falar de quê? Trança, mecha. 350 rands. Ok. Mirabas. Exatamente. Então, fazendo mirabas é muito mais barato. 150 rands. 150 rands, mirabas, por aí. Eu não entendo essas coisas, mas lavar tá aí. cabelo Lavar cabelo dá quanto? são 100 rands. 100 rands. Ok. Os preços vão variar de acordo com a zona, eu acredito. Com o salão também, mas fica por aí. Depois tem próteses também, né? Costumam estar 600 rands, 500, 450. Yeah. No Dragon City costumam estar esses preços, próteses e outras coisas. Então, essa aí mais ou menos é a estimativa para o confortável. Nós ficamos ali com um gasto entre 5, 6 a 7 mil rands, ok? Eu até esticaria isso aí para 8 mil rands por aí, né? Mas a partir de 5 mil rands tu já consegues ter uma vida assim um pouco mais confortável ainda nos básicos e tal, mas acontece que aqui na África do Sul também é possível ter um pouquinho de todos os mundos, mesmo com um orçamento apertado, né? Se tu, por exemplo, fores ao supermercado, por exemplo, em Moçambique tu vais ver os preços, tem corredores que você nem passa de lá, tipo, você desvia, dá a volta, porque simplesmente as coisas
estão muito, assim, as realidades são muito separadas ali. Muitos não fazem compra no shopping, ok? Muitos não fazem compras no coisa, fazem compras nos mercados, malanga e tal, não sei o que é. Então, aqui, tu já consegues fazer as tuas compras só no shopping. Deve perceber, Shoprite, Pick n Pay, por aí. Ir para um restaurante. Tem restaurantes em que tu não precisas pagar tanto para comer. Ir para algum lugar para se divertir. Está cheio de opções gratuitas, está cheio de opções também que não estão tão caras assim, né? Gyms, que eu falei aqui. Custo de gym é para se tu quiseres, mas existem parques, por exemplo, aqui mesmo, eu vou mostrar um dia lá. Tem um parque que tem aqueles equipamentos ali de calistenia, né? Aqueles gyms, aqueles barra fixa, coisas para fazer flexões e tal. É gratuito, está num parque, né? Então, está num quarto, energia, é uma coisa que tu podes vir a pagar em contribuição ali. Por exemplo, se tu estiveres na cidade, podem dizer, vamos pagar todos aqui, quer dizer, tua contribuição de energia são 300 rands, né? Então, internet é uma coisa que já pode vir acoplada. Faz uma pesquisa ali e tu consegues ver aqui 5.000 rands, aumentando ali 6.000 rands, tu já consegues viver de forma confortável, né? Então isso aí, o que tu achaste? Concordas, não concordas? Vives aqui na África do Sul já? Onde é que tu vives? Qual é o teu custo de vida? Está exagerado o que eu disse? Ou está muito apertado? O que tu achas, né? De acordo com essa pesquisa que eu fiz aqui. Mas, por favor, não assusta aquela pessoa que quer vir, né? Posso ter assustado? Posso, porque se converteres aí mais ou menos 4.000 rands, realmente sem estar a ganhar aqui, assim, fica apertado, né? Ou se não tens uma fonte de renda online, também fica bem apertado, né? Então, se tu consegues ter aí os teus 15.000 meticais, vou pôr assim, né? O sobrevivente online, tu já podes vir para aqui e tu vais encontrar quartos aí que se ajustam ao teu orçamento, tu vais fazer compras e vais crescendo, porque o objetivo é tu vires aqui, mas conseguires evoluir de alguma forma, né? Não só vir e ficar, não construir nada. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um bate-papo aí, espero que tenha conseguido esclarecer boa parte. Esse vídeo foi um vídeo mais genérico, né, do assunto, com uma abordagem geral, é isso que eu quero dizer, do assunto. Eu vou gravar mais vídeos em que vou pegar cada uma dessas coisas que eu falei e estender e dar exemplos e por aí vai, ok? Pessoal, esqueci de dar uma dica aqui, né? Na pesquisa de casa, eu falei sobre tu entrares no Facebook e colocares lá as localizações que gostarias de ver as casas. Ou deixar o pin ali em toda Johannesburg e aumentar o raio para envolver toda a parte de Johannesburg ou de Pretória. Agora, aqui, quanto à comida, por aí, tu podes fazer o seguinte, uma coisa que eu fazia muito. Entrar aqui nos sites de Boxer, ok? Entrar aqui, por exemplo, estás a ver isso aqui? Dos combos e tal, que eu estava a dizer, tu consegues essas 3 coisas aqui por 75, por aí, né? Na parte de limpeza. Entrar aqui no chat, coisa do Pick n Pay, depois o que tu vais fazer? Tu vais simular compras, ou seja, tu vais pesquisar os produtos, vais ver ali, ok, isso aqui, maionese, clover, cream, não sei o que, acho que é creme de alguma coisa, tu vais adicionar ao carrinho. Aí depois, outro tu vais adicionar ao carrinho. Podes colocar uma localização qualquer aqui, podes criar conta por aí, mas começar a simular isso aí. Ou podes escrever no papel preço de cada coisa e simular uma compra de acordo com as quantidades que estão aqui, para ver quanto exatamente tu ias precisar aí para coisa. Fica a acompanhar aí o canal, nos apoie, dando o seu like, ativa as notificações, tudo que vocês fazem de ações aqui no canal faz o YouTube perceber que vocês estão a gostar dos vídeos, faz o YouTube crescer, ok? Isso também dá mais moral de nós irmos para lugares e mostrar mais coisas de por aí, porque sabemos que tem pessoas que estão interessadas e querem ver isso, ok? Se você não fizer nada e tal, não vai, vai nos deixar confuso, será que estão a gostar? Será que continuamos a fazer os vídeos? Então, estou a ser muito sincero em pedir ali o teu apoio no canal, ok? É isso aí. Até mais.